Então diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que esta tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para suas purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse, os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. E aqui nesse texto nós vemos que Maria estava com Jesus. Então eles foram nesse casamento, Maria estava ali e Jesus estava com ela. E eu acho muito interessante que, Maria vira para Jesus e ela fala assim: acabou o vinho? Você não vai fazer nada, Jesus, acabou o vinho. E a gente lê esse texto aqui, claro, se você for ler esse texto hoje, você vai pensar assim: meu Deus, Jesus foi bem mal educado com Maria, que ele falou: mulher, essa preocupação, o que eu tenho a ver com a sua preocupação? Mas não foi isso que Jesus fez, amém? Esse termo em hebraico, mulher, no original, ele quer dizer um termo com respeito. Na verdade, este mulher não quer dizer um simples, ô mulher, mas é um termo respeitoso para chamar a mãe, para chamar a mulher. Então significa um termo que, aquela que supre, aquela que conhece. Então na verdade a gente vê que Jesus tinha sua mãe como uma conselheira para ele, como uma mulher espiritual, que era conectada com o Espírito Santo de Deus, e que podia sim dar bons conselhos. E Jesus ele procurava sua mãe por esses conselhos. Ele tinha a sua mãe como essa cobertura espiritual. Agora, aqui nesse texto a gente vê que ela traz um problema. Jesus, eles estão sem vinho, acabou o vinho do casamento. E no versículo 4, Jesus fala: mulher, que preocupação. Então na verdade a gente vai ver que toda a simbologia desse texto está conectado com a morte e ressurreição de Cristo. Nós vamos ver que esse texto na verdade é algo muito profundo, que Jesus está colocando para nós hoje. E eu gostaria de aplicar isso nas nossas vidas. E nós vemos aqui a mãe de Jesus, Maria, dizendo assim: serviçais, vão e obedeçam tudo que ele tem para dizer, porque Jesus vai falar para vocês como que vai acontecer, e o negócio vai acontecer. E a primeira coisa que Jesus faz, ele diz assim: vão ali e busquem aqueles 6 jarros de pedra. O número 6 na Bíblia representa o homem, representa a humanidade. O número 6 diz sobre o dia em que o homem foi criado na criação. E uma coisa assim que eu acho muito interessante sobre as nossas vidas, queridos, é que muitas vezes nós nos vemos como jarros de pedra. Todos nós somos jarros de pedra. Todos nós chegamos aqui nesse lugar duros, incrédulos. Antes de conhecer a Jesus Cristo, antes de nós termos uma revelação de quem Ele era para nós, do Deus que Ele era, nós éramos duros, os nossos corações eram petrificados, e na verdade nós só éramos usados para fins desonrosos, porque esses jarros eles eram usados para lavar os pés, lavar as mãos. Então não era uma água limpa, não era uma água que era servida nas mesas, mas era uma água que era usada para a limpeza do corpo das pessoas. E aqui Jesus diz: peguem os 6 jarros de pedra. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: não importa o quão sujo você acha que você é, não importa quão feio você acha que você é, não importa quão inútil você acha que você é, Jesus quer te usar desse jeito. E na verdade Jesus escolhe essas pessoas para usar. Jesus escolhe jarros de pedra. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: eu sou um jarro de pedra. E sabe, queridos, por que nós somos jarros de pedra? Por que nós não somos jarros lindos e maravilhosos? Porque somente em jarros de pedra é que o mundo verá a glória de Deus sendo expressa.
Porque se você for muito perfeitinho, se você for muito, sabe aquela pessoa religiosa, a pessoa olha assim, lá vai o crente, né? Lá vai o cara perfeito. Então a pessoa vai olhar para você, ela vai falar assim, cara, aquilo ali é um alvo inatingível para mim. Como que eu vou conseguir chegar a ser como aquela pessoa? Mas quando ela vê na sua vida uma imperfeição, quando ela vê na sua vida uma falha, um erro, e mesmo assim você tem a humildade, o quebrantamento de dizer, eu errei, eu sou pecador, eu sou falho, me perdoa, querido. Quando você tem essa capacidade de fazer isso, ela vai ver assim, tá, como uma pessoa tão falha, uma pessoa tão errônea, pode ser ainda assim usado por Deus, então eu também posso. Consegue entender, querido? Então Deus, na verdade, Ele escolhe jarros de pedra, não importa o quanto você acha que você não tem valor, não importa o quanto você acha que você é quebrado, o quanto você acha que você é duro, Deus quer te usar dessa forma, e Deus está escolhendo nesses dias jarros de pedra, homens e mulheres, que podem ser, né, por fora, na sua aparência, talvez até mesmo no seu interior, tenham várias coisas para ser transformadas, mas mesmo assim Deus quer nos transformar. Não importa como nós somos, mesmo assim, Deus ele tem o desejo de nos usar, né? Por que Jesus não pegou taças? Por que Jesus não pegou jarros, né? Aqueles, como que é o nome? Aquelas jarras mesmo, né? De servir o vinho, porque provavelmente tinham aquelas botejas de servir vinho, aquelas jarras de servir vinho. Então por que Jesus não pegou aquilo lá para transformar? Porque Ele não queria aquilo lá, Ele queria jarros de pedra. Sabe, queridos, Deus tem um propósito em escolher você. Você não está aqui por escolha, você não está aqui porque alguém te convidou, você não está aqui pela sua decisão, você está aqui porque Jesus está tendo um encontro com você, porque Jesus providenciou para que você estivesse aqui hoje. Então, na verdade, nós vemos que não é um acaso, não é um acidente, não é nem mesmo uma escolha nossa, mas a nossa correspondência em fé ao amor de Deus é o que vai determinar tudo nas nossas vidas. E sabe, queridos, a escolha é nossa. Você deseja ou não deseja ser transformado por Deus? Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Porque ser transformado, né, aqui neste milagre nós vemos que os jarros, eles continuaram jarros. E muitas vezes, queridos, a gente vai continuar tendo falhas, sabe? Jesus nunca promete um mar de rosas para nós. Jesus não promete que você vai chegar aqui, você vai sair ali por aquela porta, você vai estar todo plastificado, né? Já pensou que legal que seria? Ah não, eu quero aqui um trabalhinho no meu nariz, eu quero aqui um negocinho, né? Não, vim para Jesus, sair, tô pronto. Ou vim para Jesus, meu caráter está ótimo. Vim para Jesus, minha vida está completamente transformada. Queridos, não é assim que funciona. Sabe, a nossa vida é um processo, é preceito sobre preceito, é de fé em fé, é de glória em glória, é pouco sobre pouco, e nós não devemos vender um evangelho barato, nós não devemos pregar um evangelho barato, porque se isso está sendo feito ali fora, está errado. A Bíblia nos ensina que nós estamos num processo, nós estamos no processo da santificação, no processo da purificação, no processo da perfeição, mas nós não somos ainda perfeitos. Então Deus nos escolhe para mostrar para o mundo que mesmo sendo quem nós somos, Ele se mostra através de nós, Ele se revela através de nós. E querido, Deus quer fazer isso com a sua vida. Coloca a sua mão no seu coração, feche seus olhos rapidamente. Deus, em nome de Jesus, todas as pessoas que chegaram neste lugar hoje, se sentindo sujas, se sentindo as últimas, se sentindo fracassadas no seu trabalho. Deus, até mesmo eu vejo pessoas que estão aqui, que estão se sentindo fracassadas na sua vida profissional, que estão se sentindo fracassadas na sua carreira profissional. Agora, Deus, nós oramos uma transformação, Senhor. Pai, uma transformação da nossa mente agora, Pai, pela renovação da nossa mente, segundo a Tua palavra. Vem agora com a Tua verdade, com o Teu Espírito, renova a nossa mente, transforma o nosso entendimento. Deus, sobre cada pessoa aqui, sobre cada homem, sobre cada mulher que tem tido uma perspectiva errada sobre ele mesmo, sobre ela mesma, agora, Senhor, uma transformação. Todas aquelas mulheres que não têm se sentido boas o suficiente como esposa, como mulher, agora, Deus, vem e transforma a mente, tira todos os sentimentos enganosos, toda a mentira, todos os homens que têm se sentido fracos, que têm se sentido impotentes, Pai, agora vem e transforma, fortalece os corações em nome de Jesus. Querido, e Jesus, Ele continua aqui dizendo isso, Ele diz, vão ali, peguem os jarros de pedra e encham de água esses jarros. E depois Jesus manda eles servirem aquilo ali.
e milagrosamente aquela água ela se torna em vinho. Então aqui eu quero trazer uma interpretação, uma simbologia para nós do que a água e o vinho aqui representam. Então, na minha visão, nos estudos que eu fiz sobre esse texto, fala que o vinho, ele simboliza o sangue, certo? O vinho, nós vemos Jesus tendo, né, a ceia com os seus discípulos, Jesus falando, né, nos ensinando sobre a questão da ceia, e Jesus diz, né, que sobre a questão do vinho representando o seu sangue. O vinho também tem uma representação na palavra sobre a alegria de Deus, sobre a presença do Espírito Santo, como a presença do Espírito Santo pode nos transformar, como a presença do Espírito Santo pode transformar as nossas vidas. O vinho fala, querido, sobre o encher, né? A Bíblia diz ali em Efésios, então, vocês não devem se embriagar do vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, na verdade, não é sobre um vinho natural, mas aqui, essa representação do vinho está dizendo que, quando nós somos cheios do sangue de Cristo, quando nós somos transformados segundo o sangue de Cristo, nós temos a vivência do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, e no sangue de Cristo é que nós começamos a viver uma nova vida. E a representação da água aqui, a água na palavra ela fala sobre algumas coisas. A chuva fala sobre a sã doutrina, né? A água fala sobre a pura doutrina que vem da parte de Deus para nós, mas a água também fala, queridos, e nessa passagem está falando sobre isso, sobre o morrer no velho homem e o nascer para o novo homem. Está falando sobre o batismo nas águas. As águas representam isso. Quando nós nos batizamos nas águas, isso é um ato público de fé, de confissão, declarando: eu estou morrendo para o pecado, eu estou morrendo para o meu velho homem, mas eu estou renascendo para Cristo Jesus. Então aqui, na verdade, o que Jesus está fazendo com esses jarros? Jesus está dizendo: primeiro encham de água. Por que encher de água? Jesus poderia só ter dado um tique assim no negócio, já vinho, não é verdade? É milagre de qualquer jeito, para que vai ter que encher de água? Porque Jesus está querendo nos ensinar algo aqui. E Jesus diz: encham esses jarros de água. Queridos, o único modo de eu e você sermos usados por Cristo, sendo jarros feios como nós somos, e duros, é se nós formos cheios da água de Deus. Se nós formos cheios do Espírito Santo. E a única maneira de nós sermos usados por Deus é nós morrermos para nós mesmos. Deus não vai agir através da sua vida se tiver duas pessoas agindo, você e o Espírito Santo. Não funciona assim. Ou é o Espírito Santo ou é você. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? O nosso ser, o nosso espírito é cheio do Espírito Santo. Quem deve governar a nossa vida é o Espírito Santo, né? E nós vemos ali em Romanos 8 a luta da carne contra o Espírito. Então aqui, na verdade, Deus está dizendo: a única maneira de um jarro como nós sermos usados por Ele como canal é se nós formos cheios de água, é se nós estivermos mortos para nós mesmos. E eu acho interessante que logo depois disso, Jesus ele transforma a água em vinho. E sabe, queridos, uma coisa que eu tenho pensado nesses dias é que muitos de nós temos nos contentado apenas com a água. Muitos de nós aqui, sentados aqui, já entendemos que somos jarros, porque ninguém precisa, né, isso é óbvio, ninguém precisa desenhar para você ou para mim. Todos nós somos falhos, pecadores, fracassados, se não tivermos a Jesus Cristo nas nossas vidas, para nos tornar vitoriosos, e santos e puros. Isso é uma coisa muito, todo mundo sabe. Agora, o problema disso é que muitos de nós nos contentamos com o fato de que nós já morremos, já fomos batizados nas águas. Já fui batizado, pastor, já aceitei a Jesus, e nós nos contentamos com essa posição de conforto, de passividade. Não, eu já sou cheio de água, eu já tenho a salvação, eu já tenho a Jesus Cristo. Mas nós não temos sido transformados em vinho, nós não temos sido transformados no sangue de Cristo, e temos nos contentado apenas com a água. Só que, queridos, o grande problema ainda maior disso é que, se você só tiver água dentro desse jarro grande,
O que vai ter de especial em você? Se você só tiver a salvação. Sabe o que é o problema quando você se torna confortável como cristão? É que se a nossa vida ela deve ser de preceito sobre preceito, de fé em fé, de glória em glória, é um crescimento, um processo. Estou prosseguindo para o alvo da soberana vocação, é um crescimento. Eu vou chegar no céu, mas eu ainda não estou no céu, então eu tenho que ir caminhando pouco a pouco. Se você se contenta em estar apenas como você está hoje, e você fica estagnado, o grande problema com isso é que logo logo você vai perdendo a sua água, e logo logo você se torna só um jarro de pedra. E logo logo você não vai servir mais para mais nada. Você não tem utilidade. E sabe de uma coisa? Todos nós como seres humanos temos um sentido, precisamos nos sentir úteis. Se você não se sente útil, se você se sente uma pessoa inútil, você começa a desenvolver depressão, você começa a desenvolver tristeza excessiva, você começa a desenvolver talvez vícios, pornografia na sexualidade, adultério. O seu casamento não começa mais a ser aquele casamento. Por quê? Porque a pessoa que está do seu lado, você só consegue enxergar os erros, as falhas. A sua família vive num pé de guerra. Por quê? Porque não existe transformação na mente, não existe o constante crescimento em Cristo. A estagnação, a água parada produz dengue. A água parada, queridos, produz fungo, produz mofo. Então quando você deixa essa água parada na tua vida, não, eu já tenho, eu já sou, eu estou bem como eu estou hoje. O problema disso é que você vai se deteriorando. E a sua vida em Cristo vai se deteriorando. Então Cristo ele não para por aí, Jesus ele não para por aí. Jesus transforma a água em vinho. E sabe, queridos, nós precisamos ser transformados em vinho. Porque sabe o que é a transformação do vinho? A transformação do vinho fala sobre o Espírito Santo. E a vida no Espírito Santo é o que vai fazer-nos vitoriosos contra a nossa carne. Sim, em Cristo Jesus nós somos vitoriosos. Sim, na salvação, no confessar a Jesus, no batismo, nas águas, nós somos vitoriosos. Porém, a salvação ela é contínua. Você precisa continuar a vencer a sua carne. Correto ou não correto? Ou você acha que você vai aceitar Jesus e você não vai mais ter tentação? Não. Queridos, Jesus foi tentado. E ele só venceu porque ele vivia no Espírito. E a palavra nos fala, em Romanos 8, que aqueles que têm a mente voltada para o Espírito são espirituais, mas aqueles que têm a mente voltada para a carne são carnais. Então se você não é transformado pelo Espírito, pelo sangue de Cristo, diariamente, constantemente, você não tem o Espírito Santo agindo através de você. E quando você não tem a vida no Espírito, queridos, vai ser quase impossível, ou até mesmo impossível, você conseguir vencer a sua carne. E daí a gente cai naquela frase que todos nós sabemos dizer: pastor, mas eu não consegui vencer, foi muito difícil, eu não consegui, aquela mulher veio aqui, parou na minha frente, como que eu podia resistir? Mas eu não consegui, o vício fala mais alto. Eu não consigo vencer porque fala mais alto. Eu não consigo, meu casamento não é bom porque, olha minha mulher, você não conhece minha mulher, você não conhece meu marido. O problema é que nós não temos sido transformados pelo Espírito. O problema é que nós temos nos contentado com uma vida medíocre cristã, uma vida só de fachada, uma vida só de religiosidade, de clube social, porque isso daqui pode ser um clube social para você. Tem um churrasquinho no final de semana, tenho amigos, e muitos cristãos se contentam com essa realidade de clube social. Eu participo de uma igreja para dizer que eu sou cristão, para eu ter certeza que eu não vou para o inferno, e também eu gosto de estar nas atividades da igreja, porque elas são muito legais, as pessoas são muito legais, são pessoas que eu posso confiar, e a nossa vida cristã se resume a isso. Mas quando que deveria se resumir a vida no Espírito? E a consequência da vida do Espírito é o gerar de relacionamentos, o churrasquinho no final de semana, a comunhão que você tem com as pessoas. Então, na verdade, nós estamos invertendo as prioridades, nós estamos invertendo os valores. E querido, Jesus, Ele quer nos transformar. Sabe, é o desejo de Jesus. Eu acho que Ele fica vendo assim a gente como jarro de pedra, Ele fica falando: meu Deus, eu quero transformar aquilo ali.
Entendeu? Olha aqui o potencial que essa pessoa tem de ser usada. Queridos, ontem nós tivemos ali no culto GV, foi demais. A gente teve a Thalita dando testemunho. Não sei se a Karen está aqui também. A Karen dando testemunho. Gente, que bênção. O maior poder que você tem na sua mão é o seu testemunho. É aquilo que Deus fez na sua vida. Contra isso ninguém pode falar. A galera pode falar, eu não acredito, não. Tá, mas isso é vivo na minha vida. O que você pode dizer contra isso? Eu experimentei. Agora, se nós não estamos transformados no vinho, se nós não estamos transformados no sangue de Cristo, se nós não estamos transformados no Espírito todos os dias, qual testemunho a gente tem? Ou você só vai ficar dando aquele testemunho de 10 anos atrás, de 30 anos atrás? Não vale mais hoje. O testemunho tem que ser diário. O que Deus está fazendo hoje na sua vida? O que Deus fez essa semana no seu trabalho? Ou Ele não fez nada? Se Ele não fez nada, é porque você não criou espaço para Ele fazer. E se você não foi usado por Ele essa semana, o que começa a acontecer? Sentimento de inutilidade. Você se sente inútil. Querido, todo ser humano precisa se sentir útil. Se você se sente inútil, você é apenas um jarro de pedra. E daí começam as críticas. A igreja só serve para pegar dinheiro de mim. As pessoas só têm interesse. Todo mundo fala, mas só tem interesse. Olha isso, olha aquilo, olha aquela pessoa, olha o que falaram para mim. Por quê? Porque não está sendo transformado pelo Espírito. Então, se você se olha no espelho e você se vê como um fracassado, a tendência sua é criticar as outras pessoas, porque pelo menos talvez eu consiga me sentir melhor. Se eu ver alguém que é pior do que eu, e eu possa diminuir aquela pessoa, para que eu me sinta melhor. É isso que acontece lá fora. A forma como você cresce na sua carreira profissional é achando outras pessoas que não são tão boas quanto você, para que você seja sempre melhor. Agora deixa eu te falar uma coisa, querido, sempre vai ter o cara de 20 anos de idade que é bem melhor do que você, que é bem mais estudado, que tem muito mais experiência do que você já tem nos seus 50 anos de idade, e vai ser colocado na multinacional num cargo mais alto que você. Isso é a tendência sempre a acontecer. Então, se nós não tivermos o Espírito, queridos, nós não somos nada. Se nós não formos transformados pelo sangue, nós não somos nada. No mundo já é assim. Então nós precisamos entender essa realidade do que Deus está nos chamando para fazer como igreja. Nós precisamos parar de ser aquela pessoa turrona, sabe, aquela pessoa cabeça dura. Querido, não, deixa Deus te transformar. Deixa Deus te transformar da água para o vinho. Deixa o sangue de Cristo te transformar. Deixa o Espírito Santo. Dói. É difícil, você tem que negar a si mesmo, você tem, mas vale a pena. E sabe uma coisa que Deus tem falado muito comigo? Quanto mais você busca se parecer com Jesus, mais você vai ser você. Porque a essência de quem nós somos, a essência de quem você é, o mundo fica tentando transformar toda hora. A mídia, as pessoas, as mentiras, os professores, tudo que é colocado na nossa mente, isso vai tentando nos transformar a ser menos você. A essência de você, sabe aquela pessoa, não, eu sou essa pessoa, eu tento me expressar, mas eu não consigo expressar quem eu sou. Essa essência, o mundo fica tentando tirar isso de você. Agora, o mais engraçado é que quanto mais eu pareço com Jesus, mais eu me torno eu. Mais eu sou parecido com a minha essência. Por quê? Porque Deus me fez a imagem e semelhança dele. E o pecado tentou tirar isso de nós, queridos. O pecado tentou tirar isso de nós. Então, quando mais eu me pareço com Cristo, mais eu tenho certeza da minha sexualidade. Quanto mais eu pareço com Cristo, mais eu tenho certeza sobre quem eu sou. Quanto mais eu pareço com Cristo, quanto mais Jesus eu quero. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você está tendo problema na sua questão sexual, e eu quero falar na questão sexual de uma forma geral hoje. Se você está tendo problema em identificar ou em resolver a tua questão sexual, a tua identidade como pessoa, nenhum curso vai resolver isso para você. Nenhuma teoria, nenhuma pessoa, nenhum profissional, porque não é uma cura. Não é uma cura. É Jesus. Jesus é a única pessoa que pode transformar, tirar tudo aquilo que o mundo colocou que você é, ou que Satanás tentou impor sobre a sua vida. Sabe, queridos, nós temos tratado tantos jovens com problema na sua sexualidade, sabe por quê? Justamente por causa da paternidade, por causa da maternidade, porque os seus pais e as suas mães não foram um referencial do que Jesus criou para ser.
e por isso a sua sexualidade está toda arrebentada, toda. Então, não existe mais um centro em Deus, não existe mais um centro em Jesus. E sabe, queridos, Jesus está querendo que nós sejamos uma igreja que transforma. Jesus quer que nós sejamos uma igreja transformada pelo sangue, transformada pelo Espírito, para que nós possamos transformar. Amém? Muito tempo nesse assunto, vamos continuar. Então, Jesus, ele quer fazer isso com as nossas vidas. Ele quer transformar o nosso interior. Abra comigo rapidinho em João capítulo 19. João capítulo 19, versículo 26. Enquanto nós estávamos na conferência do Hangout há um mês atrás, não sei se já passou um mês ou algumas semanas atrás, nós tivemos conosco o pastor Lorenzo, vocês ouviram ele ministrar no domingo, e uma das coisas muito interessantes que ele falou, eu achei assim uma grande revelação de Deus, é que, queridos, nós, quando nós nascemos, todos nós estivemos imersos no ventre da nossa mãe, certo? Todos nós nascemos, né? Ainda não inventaram uma tecnologia que você consegue nascer sem estar no ventre de uma mulher. Então nós nascemos no ventre das nossas mães. E, queridos, no ventre das nossas mães, os nutrientes que nós recebíamos eram sangue e água. Nós nascemos do sangue e da água. Mas hoje, queridos, nós precisamos entender que nós temos que estar no ventre do Espírito Santo. E os nutrientes que o Espírito Santo tem para nós é que vão nos sustentar. Nós precisamos entender que nós somos nada. Sabe que nós não podemos nada, e que se nós não estivermos imersos no ventre do Espírito Santo, estou falando de um sentido figurado, não existe um ventre do Espírito Santo, tá? Você está entendendo o que eu estou falando? Mas se nós não estivermos imersos neste ventre do Espírito Santo, não tem como nós recebermos a conexão, os nutrientes da água, do sangue, a conexão, os nutrientes que Ele tem para nós. Queridos, o único modo de nós termos uma vida cristã de sucesso é estarmos imersos no ventre do Espírito Santo e recebendo esses nutrientes, assim como um bebê. Queridos, um bebê sem os nutrientes da sua mãe, ele morre. Um bebê sem os nutrientes da sua mãe, se ele for tirado, se tiver um parto prematuro, ele corre muito risco de não conseguir sobreviver. Por quê? Por causa da falta dos nutrientes que o sangue e a água podem proporcionar. E nós somos iguais no Espírito, iguais, assim no natural, assim no espiritual. E aqui nesse versículo, eu acho muito interessante que Jesus estava já fez, né? Ali foi o primeiro milagre de Jesus, e aqui nós vemos a última parte, né? A última parte da vida de Jesus. Jesus está sendo levado para a cruz, e aqui no versículo 25 diz: próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e a Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E esse mulher que Jesus está usando é o mesmo termo que ele usou no texto que a gente acabou de ler anterior. Não chamando ela de uma mulher, mas dizendo: mãe, você que possui a característica, a habilidade de cuidar, de ter a compaixão. E ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Em seguida Jesus disse ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado recebeu como parte de sua família. Sabe, queridos, Deus está querendo nos usar como mães para essa geração, como pais para essa geração. Como que Deus vai fazer essa conexão? É através de pessoas, é através de mim e de você, através de nós. E aqui Jesus está dizendo: mãe, eis aí o teu filho. E João, eis aí a tua mãe. Jesus está nos ensinando sobre uma paternidade espiritual, sobre uma maternidade espiritual. Sabe, queridos, quantas pessoas lá fora, o cara pode ter 70 anos de idade, mesmo assim ele ainda pode ser um órfão. Existe um mundo que carece
crianças, jovens, adolescentes, adultos, homens e mulheres que precisam de referenciais de pais e mães espirituais, que vão amar, que vão ter a compaixão que Cristo tem, mas mais do que isso, que vão ser canais dos nutrientes do Espírito Santo. E aqui, logo versículos depois, ali no versículo 32, no versículo 33, diz assim: sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e em seguida do outro homem que com Jesus haviam sido crucificados. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente brotou o quê? Água e sangue. Água e sangue. Queridos, Jesus está nos trazendo uma lição aqui, que mediante a morte dele, água e sangue vão brotar. Deixa eu te falar uma coisa, queridos: quando você morrer para você mesmo, quando você for homem, mulher suficiente para dizer: Jesus, está aqui um jarro de pedra que precisa ser transformado, sabe o que Deus vai fazer com você? Quando você escolhe morrer para você mesmo, você brota água e sangue, você brota o Espírito, você brota Jesus, você brota nova vida, você brota o Espírito Santo, você brota os dons espirituais, você brota uma transmissão espiritual, você brota o amor, você brota a compaixão, você brota a paz. Não vem de você, vem de Jesus. E eu gostaria de finalizar lendo só mais 2 versículos em Deuteronômio, capítulo 19. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, diz assim: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Fala comigo: 2 ou 3 testemunhas. Querido, aqui em Deuteronômio nós vemos na lei, a Bíblia ela é muito completa, ela é muito cheia de revelações. E aqui em Deuteronômio nós vemos que Deus ele coloca na sua lei que para que uma morte fosse testemunhada, precisava haver 2 ou 3 testemunhas. E aqui nós vamos voltar agora lá para 1 João, abre comigo rapidamente, 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 8, diz assim: este é aquele que veio por intermédio de água e sangue. Está falando o quê? Da humanidade de Jesus. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue. O primeiro água e sangue, ventre de Maria. A Bíblia está dizendo: este é aquele que veio por água e sangue, Jesus. E continua ali: Jesus Cristo, não apenas mediante a água. Que água? Batismo nas águas. Não mediante a água, mas por água e sangue. Que sangue? Morte de cruz. E o Espírito, olha isso, queridos, que tremendo. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim, há 3 que proclamam testemunho. O que diz lá em Deuteronômio? Que precisa de 2 ou 3 testemunhas. Há 3 que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E a plena concordância entre os 3. Queridos, a única forma de nós termos a nossa vida cristã com sucesso é nós nascermos da água, do sangue e do Espírito. Queridos, Deus está querendo fazer aqui uma transformação hoje nas nossas vidas. Mas sabe, não é uma transformação egoísta, porque Jesus ele nunca é egoísta. Não é uma transformação porque você tem uma vida boa. Não é uma transformação porque você tem uma casa própria, um carro, viagens, filhos, tudo lindo, maravilhoso. Não é só para isso, porque Deus também quer te dar isso. Mas é para que nós sejamos canais da água, do sangue e do Espírito de Deus.
Existem 3 coisas que Deus está nos chamando como igreja para fazer nesses dias. A primeira delas é que nós sejamos caçadores de jarros de pedra. Jesus está nos chamando para caçar jarros de pedra. Sabe o que é você no seu trabalho, na sua universidade, no seu prédio, caçando jarros de pedra? Sabe, você vê uma pessoa no seu trabalho ali chorando, ou um homem que por fora ali todo de terno, todo lindão, todo bonito, mas você sabe o que está ali dentro. O Espírito está te dando um discernimento de uma vida vazia. Sabe, queridos, é para isso que nós estamos aqui. Este é o propósito das nossas vidas. Conhecer a Deus, ser como Deus, se multiplicar e exercer um domínio sobre este mundo. E sabe, Deus está nos chamando para sermos caçadores de pessoas que estão aí fora quebradas, que estão aí fora como jarros de pedra. Porque se nós estamos muito confortáveis no nosso lugar, nós não estamos brotando sangue, nós não estamos brotando água, significa que nós não estamos morrendo para nós. Porque quando você morre para você, você não fica mais focado nos seus problemas, nas minhas coisas. Ah não, são os meus dilemas, são os meus planos, são os meus nhenhenhés. Você não fica focado nisso, porque é tanta coisa para você se preocupar por causa das vidas, é tanto trabalho para você fazer, que você não fica mais pensando, ah não, é o meu reconhecimento, é a minha vida, é o meu ministério, é o meu trabalho, é a minha família. Querido, não é sobre isso, não é sobre posição, não é sobre reconhecimento, porque na nossa tentativa de se sentir úteis, nós buscamos o reconhecimento como seres humanos, porque todo mundo tem esse sentimento de se sentir útil, todo mundo quer se sentir útil. Então dentro da igreja a gente também faz isso, a gente fica buscando reconhecimento. Ah não, e se não me dão reconhecimento, então é para cá, é para lá. Nós precisamos morrer, e nós precisamos começar a jorrar mais. Sabe, queridos, mais jorrar e menos preocupação com o negócio que tem que acontecer. Mais jorra mais, se preocupa menos. Muita preocupação, muito estresse. Sabe, a vida é tão curta para você ficar tendo tanta preocupação com coisas que não tem que ter. Sabe, são as vidas, o propósito são as vidas. Para de se preocupar. Então aqui Jesus está nos chamando para 3 propósitos. Primeiro, para que nós sejamos caçadores de jarros de pedra. Em segundo lugar, para que nós sejamos aqueles que enchem os jarros de pedra com água, porque foram os serviçais, né? E aqui os serviçais, um símbolo de Jesus nos chamando como servos. Então os servos são chamados para encher os jarros de pedra de água. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, não é o pastor Paulo, a pastora Velma, a pastora Edvaldo, a pastora Letícia, eu e a Paula que vamos levar as pessoas à salvação. Somos nós, é a igreja. Isso é a igreja não é essas colunas, esse prédio, os campos. A igreja somos nós. Então quem vai levar essas pessoas ao conhecimento de Jesus, quem vai despejar água, somos nós. Não uma palavra de domingo, não é uma palavra de domingo, não é uma estratégia, não é um churrasco no final de semana. Tudo isso são estratégias belíssimas, mas não é isso. O ponto é, a água precisa ser despejada. Essas pessoas, elas precisam entender que elas têm que morrer e elas têm que renascer em Cristo Jesus. Então sabe, queridos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Em primeiro lugar, caçar os jarros de pedra e depois persistir, porque é difícil. Sabe, ali diz, né, não vou me lembrar agora, tem que abrir o texto de novo, mas ali fala que tem em metretas, né, que era a medida daquela época, mas significa de 80 a mais ou menos 120 litros. Imagina você encher de 80 a 120 litros. Cara, os servos ficaram lá a noite inteira lá despejando água. Imagina você pegando, e naquela época não tinha mangueira, né? Então imagina você pegando um jarro de água e ficar enchendo de água o negócio. Sabe, queridos, dá trabalho, gera esforço nosso você ficar pregando de Jesus e você gerar Jesus nas pessoas. Não é fácil. Agora, quanto tempo você vai se contentar com o seu final de semana bonitinho, fazendo, descansando na frente da televisão, com a família? Tudo isso é ótimo, mas o que isso tem produzido no reino de Deus? Nada, não tem produzido nada. Se você não está brotando, se você não está enchendo outras pessoas, você só está se enchendo, uma hora vai estagnar essa água.
E nós somos chamados então para encher outras pessoas. Para de olhar para você e comece a encher outras pessoas, e você vai ver como que os seus problemas vão parar. Se você parar de ficar olhando para você, sabe, nós vamos dar menos trabalho para as outras pessoas, porque às vezes, sabe, é tanta situação que tem que acertar, tanta coisa. Gente, vamos começar a encher pessoas, sabe, vamos parar com isso. Começa a encher pessoas que vai parar o teu problema. Mas Jesus não quer só isso. Jesus quer que essas pessoas sejam transformadas pelo sangue, e que essas pessoas também vivam no Espírito, e isso também é o nosso trabalho. Sabe o que eu acho mais interessante desse milagre ali que nós lemos em Marcos? É que Jesus, ele diz para os carinhas ali, para os servos, ó, enche de água. Eles viram um jarro cheio de água, e daí Jesus falou assim: agora você vai pegar essa água e você vai levar para o mestre Sala, que é mais ou menos um chefe, sabe, aquele chefe que faz a verificação de todas as coisas. Você vai levar para, não é maître, você vai levar para o maître, ou sei lá o que, enfim, e daí você vai levar para esse cara. E daí, imagina os servos, tá, meu Deus, olha o que Jesus está fazendo. Ele me fez pegar um jarro de pedra, que já é para limpar pé e mão, ou seja, o negócio já é nojento. Jesus está colocando água aqui, né, tal, já meio que dúvida assim. Sabe, queridos, às vezes Jesus, ele faz essas coisas. Às vezes Jesus faz umas coisas que a gente acha que, Jesus, que coisa nojenta, que coisa diferente, que coisa... Se Ele está falando para você fazer, faça. Se Jesus está trazendo uma estratégia, mesmo que aos seus olhos pareça algo assim, né? Faça, querido. Né? Confie. Bom, enfim, então, eles pegam, imagina os servos pensando, tá, eu tive que já pegar um jarro de pedra, eu tive que encher de água, o que isso tem a ver com o problema de que acabou o vinho? E Jesus fala assim: agora você vai pegar essa água, põe na taça e você vai levar para o chefe. No caminho para levar para o chefe, você imagina o servo olhando para aquela taça com água dentro. Porque aqui na Bíblia, se você quiser ler depois, a gente não tem tempo, mas depois pode ler, reler, estudar esse texto, e você vai ver que Jesus não transformou água em vinho ali na frente dos servos. Jesus não falou, agora está cheio, e pá, transformou. Não foi isso que Jesus fez. Jesus falou, pegue a água e sirva ao mestre Sala. E enquanto eles estavam indo, na hora que o mestre Sala pegou aquilo, foi transformado em vinho. Isso exerceu uma fé da parte dos servos. Querido, deixa eu te falar uma coisa, exerce fé da nossa parte. Você tem que tomar coragem como homem e mulher, de você não apenas encontrar jarros de pedra, você encher essas pessoas de água e você transformar. Porque muitas vezes você olha para a vida da pessoa e fala assim: meu Deus, não tem jeito essa pessoa. Tem jeito sim. Você olha para um casamento e você fala: Deus, não tem jeito sim. Você olha para a vida de filhos e pais e você fala: tem jeito sim. Porque não sou eu, mas é o Espírito de Deus, e é o milagre de Jesus. Queridos, é sobre o milagre, não é sobre o que nós podemos fazer, não é sobre as suas palavras, não é sobre o quanto você ensaiou, não é sobre as estratégias que você usa, é sobre o Espírito de Deus, é sobre o sangue de Deus que nos transforma. Feche os seus olhos, queridos, nessa manhã. Amém.